Olá pessoal, o nosso Conselheiro Acácio de hoje vai falar sobre, vou fazer uma cronologia dos golpes de Estado que o Brasil já sofreu desde o século XIX. Depois eu vou deixar o link aqui embaixo de um artigo meu no Medium, cujo título é Revoluções e Golpes Militares Diretos ou Indiretos. Eu escrevi esse artigo em 2020, eu fiz uma recolha de alguns posts que eu venho fazendo ao longo dos anos na minha página pessoal no Facebook, onde eu trato do tema da militarização da política, né? Os eventos que aconteceram dia 8 de janeiro, agora de 2022, não são um evento fora da curva dentro do Brasil. O Brasil tem um problema clássico, histórico, que é um problema de uma política extremamente violenta e uma política extremamente golpista. Em grande medida, o subdesenvolvimento brasileiro dá-se em razão da ausência completa de uma elite, primeiro, inteligente, uma elite ilustrada, no sentido de culta, né, não no sentido de ilustração, como no período francês, e uma elite que tenha, de fato, interesses em desenvolver o Brasil, né? Portanto, nós temos uma elite apátrida. E, evidentemente, que uma vez que essa elite que dirige a nação, por elite, eu estou envolvendo aqui um espectro muito amplo. Isso envolve militares, isso envolve civis, isso envolve judiciário, isso envolve setores da economia, isso envolve setores religiosos, enfim. A elite é não só quem tem dinheiro, bem como quem tem meios de ação, quem manda, né? E evidentemente que o país segue os rumos, pelo menos num sentido maior, do que essa elite confere. E o Brasil segue caminhando aos percalços. O Brasil tem um caminhar como se fosse um caranguejo, ele dá um passo para frente e 20 passos para trás. Isso dá-se em razão, entre outras coisas, das disputas políticas que acontecem no território brasileiro. E aqui hoje, nesse Conselheiro Acácio, de uma forma muito breve, eu quero ler para vocês a sequência de golpes de Estado. O que eu quero deixar claro aqui é o seguinte: toda essa instabilidade institucional que eu vou ler, e ela pode ser tirada da prova em qualquer livro de história do Brasil, séria, ela foi cometida pelos militares, né? Então, existe uma linha que os militares seguem desde o século XIX, e essa linha foi sendo construída gradativamente, e depois ela virou um corpo doutrinário, chamado Doutrina de Segurança Nacional. Nessa Doutrina de Segurança Nacional, os militares não querem ter a função de força do Estado. Eles querem ter uma função política, eles querem ter um protagonismo político, num sentido pleno do termo. Os militares acham que o lugar deles não é na defesa da pátria, é atuando politicamente, controlando a política, tá? Através de ministérios, através de secretarias, através da presidência da República. E os únicos civis que eles entendem que podem ocupar algum cargo político são aqueles civis que estão alinhados com o poder deles, né, com o projeto político de poder deles. Então o Brasil tem um problema, e esse problema precisa ser solucionado. Se esse problema não for solucionado, o Brasil não sai dessa patinação contínua, né? O militar precisa de ter função de Estado, e isso implica que eles não podem continuar atuando politicamente como eles atuam. É preciso botar um basta nisso, né? Bem, então existe um problema clássico que eu já tratei dele, sei lá, eu não sei quantos vídeos, quantos posts, quantas aulas que eu já fiz sobre isso, que é o problema da militarização da política. Então existe um projeto de acusação eterna desde o século XIX dos militares, é um projeto de propaganda, em que os militares tratam os civis como os únicos corruptos brasileiros, né? Uma coisa, então, a gente tem que separar. Uma coisa
em dois campos distintos. Uma coisa é a atuação das Forças Armadas enquanto força militar. Ponto. Outra coisa bem distinta é a militarização da política. Tá? Porque ela implica que os civis são incapazes, são sujos, são corruptos, são incompetentes e que, portanto, eles têm necessidade de ser tutelados por um poder puro superior. Nós estamos aqui diante de um projeto cujo contorno teórico conceitual é extremamente malthusiano, eugenista, né? Então, existe uma classe de funcionários públicos brasileiros, que é isso que militares e policiais são, eles são funcionários públicos brasileiros, que eles se acham como, eles se concebem a si mesmos como uma raça superior a todo o esquema da nação. E a nação tem que refletir essa raça deles. Se nós estivéssemos na Alemanha, isso seria um projeto de eugenia racial. E é disso que se trata precisamente. Só que nós não estamos na Alemanha. Portanto, esse assunto não é tratado com a gravidade pela historiografia como ele é e como ele representa. Então, essa ideia de que você tem uma elite militar superior ao poder civil, né, e que essa elite tem o dever de controlar a República, lançando os militares ou os policiais como o poder moderador da República, isso é algo que veio desde o século XIX. Né? Bem, a teoria social e histórica que sustenta a eterna corrupção da sociedade civil é a base da tese do patrimonialismo histórico inventada por dois comunistas, o Sérgio Buarque de Holanda e o Raimundo Faoro. Né? Muito bem. Então, estudar a história do Brasil exige da gente um esforço e um entendimento de quais foram as linhas histórico-conceituais que foram construídas a partir de 1822. Né? Bem, o que nós temos? Passando aqui para o meu arquivo, para o meu texto aqui. Aqui eu faço uma breve lista das revoluções e dos golpes militares diretos e indiretos. Revolução é uma coisa, golpe é outra. Tá? José Murilo de Carvalho, mais uma vez lembrando, ele afirma que o exército é o maior poder desestabilizador da história da República. Né? Então, evidentemente, que eu vou aqui apresentar uma lista, incompleta, evidentemente, das tramóias envolvendo sociedades secretas, portanto, maçonaria diretamente, no caso do Brasil, e militares. Essa lista não é completa, evidentemente, mas ela nos dá uma medida dos problemas que a gente tem. Então, numa escala, a gente tem luta, a gente tem revolução e a gente tem golpe. A partir do século XIX, nós tivemos lutas, revoluções e golpes de Estado. Quando você vai ver os atores e os agentes, nós vamos cair na maçonaria, nos militares, nas oligarquias, né, na elite civil e embalado pelo tema do messianismo político e dessa eugenia política. Né? Bem, então no meu artigo eu cito aqui no período da coroa portuguesa, durante a coroa portuguesa, ou seja, de 1500 a 1822, no período do Império. Eu fiz uma lista aqui de 38 processos até o período do Império. Depois eu continuei no período da República, né, que vão dar, ao todo, eu fiz uma lista de 69, preste atenção no número, 69 eventos históricos que aconteceram com a participação direta do chamado liberalismo maçônico e dos militares. Bem, isso nos dá uma ideia de que a história do Brasil, evidentemente, é muito diferente
daquela história que nos contam. Porque não nos contam as histórias das revoluções brasileiras, das lutas brasileiras e dos golpes de Estado. Passando aqui ao que eu quero falar especificamente hoje. Golpes militares no início da República. Tá? Então os militares se vendem como uma camarilha do bem. Tá bom? Isso absolutamente não é verdade, isso é a mais insultuosa mentira histórica que existe. Bom, aqui a gente tem, de 1889 até 1930, o Brasil sofreu 18 intervenções militares. Tá? Em 1889, em 1892, que foi o Manifesto dos 13 Generais, em 1892, que foi a Revolta do Sargento Silvino, em 1895, 1897, 1904, 1915, 1922, 1924, 1930, 1930. Isso é revoltas, intervenções militares do Exército. Da Marinha, nós tivemos em 1891, duas em 1891, 1892, 1893, 1910, 1924, 1930. República Velha. Tá? De 1889 a 1930, são 41 anos. Juntas, as intervenções militares, elas somam um total de 18. Portanto, fazendo as contas por média, aproximadamente a cada 2,27 anos e meses, os militares chacoalhavam a política nacional com algum tipo de intervenção. Evidentemente que dentre elas, algumas foram de maior calibre e consequências, alternando-se com outras de menor calibre e consequência. Aí quando você vai ver o que eles estão reivindicando? Desde o século XIX, eles reivindicam melhores salários, melhores condições de trabalho. O que é curioso, sabe por quê? Porque a República Velha é uma construção militar. Quando a ditadura de 64 acabou, um dos generais, o Silvio Frota, que é o mentor dessa patota do Bolsonaro que está aí, eles, curiosamente, um dos grandes problemas do Silvio Frota, que o Silvio Frota teve com o Geisel, e o Geisel o demitiu, não é? É que eles falavam que com um regime militar, que não havia privilégio para as Forças Armadas, não havia eles lutavam por melhores salários e eles lutavam por investimento no aparato militar e tecnológico das Forças Armadas. Acontece que durante toda a história brasileira, o governo Getúlio foi um civil, digamos assim, embora ele tivesse tido uma passagem militar. Mas o governo do Getúlio é uma ditadura. O Góes Monteiro foi o cara que planejou, o general, que planejou grande parte do governo do Getúlio, certo? Então, a queixa deles de que eles não são atendidos vem desde o século XIX. Como é que eles não são atendidos quando são eles que controlam os processos, quando são eles que fazem as revoluções, quando são eles que colocam os prepostos deles dentro do comando? Então, coloque na sua cabeça, de 1889 até 1930, de 3 em 3 anos, o Brasil sofre com algum tipo de brincadeira militar. Um outro dado importante. De 1824, portanto, pouco tempo depois do golpe da independência, até os dias atuais, nós tivemos 7 constituições federais. De 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967, 1988. Isso significa que, mais ou menos a cada 30 anos, o Brasil sofre um golpe de Estado, onde reformula e o país é reescrito. Se a gente entender que a Constituição é a carta maior que mantém o Estado, a Constituição americana nunca foi mudada, desde que ela chegou lá. Porque você não pode desestruturar a nação de 30 em 30 anos. Tá claro? Então, uma coisa, some-se as constituições federais com os 41 golpes de Estado até 1930. O Brasil teve 9 moedas.
até o real. Os réis até 1941, o cruzeiro 1942, o cruzeiro novo 1967, o cruzeiro 1970, o cruzado 1986, o cruzado novo 1989, o cruzeiro voltou em 1990, o cruzeiro real em 1993 e o real em 1994. Vamos aprofundar. O Brasil teve 6 vezes o Congresso fechado. 1891, 1930 e 34, 37, 46, 1966, 1968, 69, 1977. Tá bem? Estão juntando golpe de Estado, Constituição, né, intervenção, revolta política. Nós tivemos 9 golpes de Estado. 1889, 1930, 34, 1937, 45, 1945, 1955, 1964, 1985, 2016, 2018, que eu considero uma parte do desdobramento do golpe, quando houve a fraude em que do assassinato, daquela tentativa de assassinato do Bolsonaro, promovida até hoje por não se sabe quem. O Sérgio Moro manda prender o Lula. Eu não quero entrar aqui no campo de discussão se está certo ou se está errado. Provou-se que a metodologia da Lava Jato foi fraudada. E agora, em 2023. Tá? Nós tivemos, o Brasil ao longo desse período teve 34 presidentes. Desses 34 presidentes, 17 foram tirados do poder. Então, ao longo dos 126 anos de história republicana, o Brasil teve até hoje 34 presidentes que chegaram ao poder das formas mais diversas. Eleição direta, por voto popular, eleição indireta, pelo Congresso Nacional, golpe de Estado através da linha sucessória, etc, etc. 7 deles, junto com o Júlio Prestes, que nem chegou a assumir o cargo, foram de alguma maneira tirados do poder. Somando os presidentes tirados do poder e os assassinatos, chega-se à cifra de metade dos presidentes da República. Tá claro? Dos 13 presidentes eleitos de 1918 a 2018, somente 4 concluíram o mandato. Foi o Dutra, o JK, Fernando Henrique, o Lula e o Bolsonaro. Tá claro? 5. Então veja, por esses dados que eu forneci aqui para vocês, que está disponível no meu artigo, vocês vejam que a história brasileira é muito diferente daquilo que nos contam. Né? E é interessante, porque a impressão que nos passam, a falsa impressão, é de que toda essa instabilidade e o terceiro-mundismo brasileiro tem somente um único agente, que é o poder civil. Lê do engano. Lê do engano. Repito, um dos maiores, se não o maior, no meu entendimento é o maior, e do José Murilo de Carvalho e de muitos outros historiadores também, poder desestabilizador da República é a força militar. Exatamente a atuação política. E aí não adianta vir com aquele discurso, mas são poucos os militares que apoiam golpes de Estado. Bom, se você considerar que a corporação tem não sei quantos mil funcionários, públicos, e se você tiver 1000 que são golpistas, é irrelevante. Você não compara 1000 com 400 mil, porque são exatamente esses 1000 que têm poder de bucha de canhão, que têm poder de força, né? Que puxa o canhão, que puxa o tanque, que puxa o navio, que puxa o avião. São esses caras que mandam. E são esses caras que fazem as guerras. Então essa comparação é não só ridícula, como ela é inverídica. Por exemplo, quantos terroristas existem no mundo? Pouquíssimos, numericamente falando. Isso impede o fato de existir o terror? Quantos ladrões existem no mundo? Pouquíssimo, se você considerar a quantidade, numericamente, quantitativamente, a quantidade de gente. Isso impede os ladrões de roubarem?
Claro que não. Então, quando vocês ouvirem esse argumento é um argumento pífio, é um argumento boçal e, sobretudo, mentiroso, falacioso. O número de pessoas que dá golpe, que promove os golpes, eles o fazem, sobretudo na área militar e policial, e aquilo vem em cadeia, porque eles têm um sentido de hierarquia e ordem. O sentido de corporação deles é muito maior do que o sentido de pátria ou de família. Esse é o problema. Tá claro? Então, política é lugar de civis. Primeiro ponto. Militares têm que apoiar a política civil. E, evidentemente, os civis têm que ter decência, compostura e planejamento e visão de Estado para entender que é preciso ter força militar e força policial forte, preparada, bem treinada, armada para defender a população e para defender a nação. A militarização da política brasileira é um grandíssimo problema que tem que ser resolvido de uma vez por todas. Caso contrário, o Brasil vai continuar nesse ciclo vicioso, saindo de um golpe para outro golpe, onde a política, desde o século XIX, é tratada como um campo de guerra. E política não é guerra. E a política só é tratada como um campo de guerra porque você tem uma visão militar, em que você tem um inimigo, você identifica esse inimigo como um comunista, né? E pronto, resolveu a questão, eles não definem nada, está resolvido, está selada a questão, e você está ali para abater o comunista. Tá bem? Então, a história do Brasil está aí, está posta, é só juntar toda essa situação, o crivo que eu fiz aqui, o recorte que eu fiz: golpe de Estado, revolução, Constituição, independência, assassinato. Vai juntando todos os dados para você entender que a história política do Brasil é extremamente violenta. Vamos ficando por aqui e até o nosso próximo Conselheiro Acácio.